que gracinha aquele corpinho. Gente, ninguém acorda num belo dia e fala, você é pedófilo. Que maravilha, né, a vida do pedófilo? Tão bem aceito na sociedade. Um monte de grupo de ajuda. Não é verdade? Todo mundo sonha ter um pedófilo em casa. Ninguém acorda num belo dia tendo essa brilhante ideia. Da onde que vem? Sabe aquela revistinha pornô? Que você, quando tinha 6 anos, de repente começou a olhar e tinha uma mulher algemada, amordaçada, com um monte de homem em cima? Nossa, como será que é fazer isso? Faz. Essa é a história de um monte de estuprador. Que não viu só pornografia, viu pornografia associada à violência. Fantasiou, se masturbou, cansou. Como será que ia fazer? Uai, vão fazer. Vou lá e amordaço. Nossa, que delícia. Para acabar com a prova, mata. E depois, se sente um lixo, se sente um horror, para aliviar a dor, repete. Essa é a história de alguns serial killers. E aí entra no campo da psicose. Então eu quero que você entenda que quando está escrito em Tiago, que quando o pecado ele vem à tona, o que ele faz? Gera a morte. Qual que você acha que é o nível 4? Morte. O que acontece com o abusador quando é pego? A pedófila, que não é só pedófilo, o estuprador, a estupradora. Alguém dá conta dessas pessoas? Ninguém quer dar conta, porque daí vem um senso de justiça, mata. Tem que matar esse monstro. Elimina. Aí sabe qual que é o problema desse discurso nosso de mata, mata, mata? O estuprador, o abusador, a aliciadora, quando ouvem a gente falar isso, o que eles concluem? Tá vendo? Não há esperança. O diabo está certo. Se eu quiser parar, eu tenho que parar sozinho. Alguém descontrolado para sozinho? Não. E o que ele vai não parar sozinho? De praticar crime, de fazer vítima. Então, esse discurso de morte ao criminoso sexual, o que a gente está fazendo com eles? Se virem. Não deixa a gente descobrir. Ou então para sozinho. Você não está entendendo? Ele está descontrolado. Ele não vai parar. A não ser que haja uma intervenção. Mas se o discurso for mata, lincha, né? Pica o cara. Joga na lata de lixo. Se você fosse um desses, você pediria ajuda? Se coloca no lugar desses. Pediria ajuda? Não. Na hora da ansiedade, do medo, da atração, do desejo, faria o quê? Crime. E aí? Pediria ajuda? Não. Até você tentar se matar. Ou até a máscara cair, alguém te pegar e te matar. É morte. Então, gente, é outra coisa que eu vou te dizer. Você já está até com medo, né? Das coisas que eu estou falando. Tá não? Estão até com cara. Isso aqui está estourando dentro da igreja, tá? Pessoas com problema nessa área estão procurando ajuda dentro da igreja. Porque parece que ainda é a instituição que parece ser uma luzinha no fim do túnel da vida dessas pessoas. Só que daí nós temos alguns desafios. Uma coisa é você aconselhar uma pessoa viciada em masturbação. E olha, eu vou te dizer, dependendo da intensidade, de cara, desde o nível 1, você já vai precisar de ajuda, não só de intercessor, de libertador, de conselheiro, não só. De repente, de cara, você já vai precisar de um médico. Eu aconselho um cara, um dia ele chegou para mim e falou assim, você viu? Já estou até com bermuda branca. Falei, não, é verdade. Lembrei o que ele quis dizer.
Ele chegou no nível de compulsão de 25 masturbações por dia. Ele é todo em carne viva, pelo que ele fala. Então ele está diminuindo com medicação prescrita por psiquiatra. Ele começou se masturbando 25 vezes por dia? Ele começou de uma em uma no final de semana, 2, 3, 4, 5, 6, 2 por dia, 25 por dia. Todo ferido. Isso é normal? Isso não é normal, não é nem para o cristão, é para ninguém. Para ninguém, ele está descontrolado. Então, quando a gente está falando de compulsão sexual, significa que você vai ter que ter uma equipe. Não é só de intercessor. Não é só de libertador, não é só de conselheiro. Quanto mais a coisa vai agravando, do nível 1 para o 2, do 2 para o 3, você vai precisar de médico e dos bons. Psicólogo dos bons. Assistente social também dos bons. Advogado dos bons. Pedófilo chega na sua igreja e pede ajuda. Você faz o quê? Agressor de mulher chega para você e pede ajuda. Você faz o quê? Viciado em sexo chega para mim e pede ajuda. Eu vou aconselhá-lo de qualquer roupa? Com qualquer roupa? Vou falar qualquer coisa? Não. Ele pode pular em cima de mim e já era. O tempo inteiro você vai estar correndo risco. Então você tem que o quê? Não é só se proteger. É proteger o seu aconselhado dele mesmo. Por isso você tem que colocar limite. Olha só, eu estou algumas horas, falando com vocês nesses 2 dias. Em algum momento você me viu usar algum termo chulo? Algum termo, palavra torpe referente à sexualidade? Quando eu fui falar de relação sexual, eu usei o quê? Relação sexual. Falar de órgão sexual masculino, pênis. Fui falar de desejo, é desejo. Orgasmo. Vagina. Porque esse é o termo certo, por ser o termo técnico, que já diminui o potencial de um viciado em sexo, de repente aqui dentro fantasiar. Agora imagina se eu uso qualquer termo. Quem é viciado em sexo, ouve aquilo, ele não ouve mais nada que eu estou falando, ele já fugiu. Ele pode estar aqui fisicamente, mas ele pode estar viajando e de madrugada ele vai se masturbar. Então ele veio para encontrar a restauração, caiu aqui dentro. Então, para trabalhar, gente, nessa área, tem que ter muito cuidado. E quase não tem ninguém trabalhando nessa área. Eu costumo falar, sabe quantas palestras eu ouvi sobre vício sexual? Uma, a minha. Aí eu falei, meu Deus, isso é um absurdo. A pessoa mais incompetente falando disso. Falei, Deus, levanta mais alguém. Dei essa tarefa no Avalanche. Falei, meninos, eu quero estudos sobre sexualidade. Uma boa alma lá resolveu fazer sobre vício sexual. Foi a 2ª palestra que eu ouvi. E a dele ficou melhor que a minha. Muito boa mesmo. Quase não tem ninguém nessa área. Quase ninguém quer testemunhar sobre essa área. Estão vindo alguns livros, que estão sendo traduzidos do inglês, principalmente dos Estados Unidos, para cá. Muito bom, mas a gente precisa de algo também à nossa cara. Então, gente, isso aqui, nós estamos falando da maior parte da população. Não nivelou isso para todo mundo? Nivelou ou não nivelou? Nivelou geral. Você tem que vigiar seus olhos, o que você ouve, o que você fala, como que você se veste, tudo. Agora, nós temos que ter cuidado para a gente não ficar também neurótico. Com mania de perseguição. Tentando rotular pessoas. Não, esses níveis não são para você falar, você está no nível 1, você está no 2, você está no 3, você está beirando o 3. Não, isso aqui é para você ter uma ideia de que vício sexual também é uma construção. E se você não impedir o avanço desse vício, vai matar como o crack mata, como a cocaína mata, como o álcool mata. Vai matar. Então nós temos que romper com o nosso preconceito de acreditar. É só o homossexual que está com problema. Não, qualquer pessoa que não saiba conduzir o seu desejo está correndo risco. Seja ela hétero ou homo, não importa.
Não importa. Sim, senhor. Voyeur? Voyeurismo é aquele que tem fixação por observação. Sabe aquele Big Brother? Aquilo é uma escola de voyeur. Só uma espiadinha. Ninguém tá vendo. Essa espiadinha é o que o voyeur faz. Só uma espiadinha. Só uma espiadinha. Só uma espiadinha. Eu vou invadir a intimidade do outro, vou fantasiar com aquele corpo que não é meu, que eu não tenho aliança, não tenho permissão nenhuma para contemplar aquela nudez. Vejo, fantasio, me masturbo. O voyeur é esse. E são pessoas extremamente solitárias. Lá em Vitória tem até ponto de voyeur. Que é praia onde vai ter tanto homossexual fazendo sexo, como também vai ter casal hétero fazendo sexo. Prainha, escuro, matinho, aquela coisa toda, né? Tá armado o circo. Voyeur tá lá, no meio do mato, vendo aquele monte de gente fazendo sexo. Em geral, quando o hétero vê que ele está sendo observado, vai lá e espanca o voyeur. No outro dia o voyeur tá lá de novo. Então o que faz um ser humano, na idade adulta, ter fixação por observação? Ser espancado, humilhado, de um gay chegar do lado dele e falar assim, cara, eu faço sexo com você, você não precisa pagar esse mico. Ele não quer, por quê? Ele não consegue ter liberdade de fazer o desejo dele fluir através de intimidade. É só através de observação. Ele está com o quê? Fixação. Isso é comportamento de anormalidade. Tá? Achava que era uma mata, né? Trabalhar com sexualidade? Aham. Você sabe como que eu aprendi essa história de colocar limite? Mas olha onde você veio parar. Né? Tá recebendo tanta luz. Por que será que você está recebendo tanta luz? Para que será que Deus está te iluminando tanto? Para que será? Será que numa casa de recuperação a gente tem esses problemas? Você que fala assim, graças a Deus eu trabalho com dependente químico. Nessa onda de crack, o que uma pessoa é capaz de fazer por uma pedra? Programa. Quando a cocaína estava até tranquilo. Agora com crack, 90% dos moradores de rua no Rio de Janeiro já são usuários de crack. Dependentes de pedra. 90% dos moradores de rua do Rio. Então nós estamos falando de um problema social de ordem nacional. Não é só dentro da igreja. Isso aqui é alarmante para todo mundo. Tá? Então, olha só. Vamos falar de reoração, né? Aleluia! Chega! Já estão saturados de sexo, né? Primeira coisa. Pessoas viciadas em sexo, elas podem ser alcançadas pelo Espírito Santo e começarem a ter convicção de pecado. Depois que elas já tentaram de tudo, já tentaram parar sozinhas, já tentaram fazer força, viram que não conseguem, já tentaram jurar, fazer voto, tentar de tudo, não conseguiram? É o que a gente costuma, né? Um amigo costuma dizer assim, ela não chegou só no fundo do poço, ela chegou no fundo do eu posso. Ela concluiu, eu não posso mais. Essa é a hora que ela vai procurar alguém de confiança. Você. Ela vai chegar para você e falar, eu tenho que abrir uma história para você. Se ela conseguir reconhecer o comportamento de vício, você já começa a louvar a Deus, porque isso aí já é intervenção do Espírito Santo. Uma pessoa sustentando a sua vida numa estrutura de vício, que chega para um outro ser humano e rompe com a maior barreira da vida dele, né, com a maior barreira da vida dessa pessoa, e abre para você, ela está passando por cima de que barreira?
que sustenta o vício? Qual que é a raiz principal? Vergonha. Se eu, viciada em sexo, olho para você e falo, você me ajuda porque eu sou viciada em sexo, eu acabei de enfrentar a minha vergonha. E se eu contar para você, sou viciada em sexo com animal, e você ri do mesmo jeito que você riu aquela hora, o que eu senti? Mais vergonha. De quem que eu lembrei? Do diabo falando, eu não disse, você não podia abrir para ninguém. Por isso que ouvir relato de pecado sexual, você tem que treinar a famosa cara de paisagem. Cara de paisagem. Pior que é mesmo, né? Sou viciada nisso, naquilo outro. Se você começar com misericórdia, não, você, palhaçada, olha bem pra minha cara. Ou então começa a chorar. E começa a convulsionar de tanto chorar. A pessoa olha e fala assim, posso orar por você, conselheira? Você tá bem? Virou. Gente, você perdeu ali. Agora eu não estou falando que você tem que ser hipócrita. Mas o mínimo de fibra na sua alma, no seu espírito, nas suas emoções, você vai ter que clamar a Deus para te dar. Porque a pessoa vai chegar, ela vai vomitar um tanto de fruto de pecado sexual. A tendência de quem ouve relato de pecado sexual é olhar e falar, nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, morte. A tendência de quem ouve é ficar chocado, extasiado. Lembra, se está dando fruto é porque tem raiz. Você tem que tratar raiz. E qual é a raiz de todo viciado? Trauma e abuso. Então, essa é a hora que você vai ter que ajudar essa pessoa a entrar em contato com o abuso e com o trauma. Entende? E essa parte aí dói. Dói para quem fala, dói para quem ouve. Dói. Então, hoje, por exemplo, muita gente passou por libertação. Não foi? Muito do que aconteceu foi isso. Entrar em contato com a dor. Eu não estou falando de hipnose, não estou falando de regressão. Eu estou falando de um ser humano consciente, escolhendo entrar em contato com a dor que até agora fugiu dessa dor. Então é praticamente você o quê? Reviver. Reviver para quê? Para não reviver mais. Tem gente que fala, eu me sinto agora com 6 anos de idade. Por quê? Essa foi a hora que meu tio entrou no banheiro e me violentou. Sabe qual que é o problema desse menino que agora está com, 20 e tantos anos e se sente aos 6 anos? Emocionalmente está onde? Está lá atrás. O que o ajudador tem que fazer? Vamos sair daí? Você quer continuar aí? Não, eu quero sair. Só que você pode ir lá aos 6 anos dele? Quem pode? Jesus é o Senhor do tempo. O passado, o presente e o futuro é para os homens. Deus está na eternidade. Ele está no todo, sempre. Eternamente. A coisa mais linda é quando uma pessoa que passou por um abuso e um trauma cria coragem e arrisca convidar Jesus para entrar ali. Me tira desse motel, Jesus. Me tira desse carro, Jesus. Me tira dessa brincadeira com meu primo, Jesus. Me tira dessa internet, Jesus. Me tira desse estupro. Me tira agora. Jesus vai lá e tira. Porque Ele é o bom pastor. Ele vai lá e tira. Então, eu tenho um caso para contar disso aí até não poder mais. Gente que viu Jesus chegar e tirar. Menininha que correu do avô, fugiu do avô, o avô foi atrás dela. Ela se embrenhou no mato, na floresta, perto da casa. O avô foi atrás. Ela já estava cansada. O avô caiu em cima dela. Ela estava revivendo tudo aquilo. O que você quer que Jesus te faça? Eu quero que Ele me tire daqui. Fala para Ele, não consigo, fala. Tenta falar para Jesus em fé, em oração.
Jesus, me tira. Você consegue levantar? Não. Por que não? Minha perna dói. Meu avô me machucou. Jesus te carrega. Pede para ele. Que você tá... Jesus está me carregando. Para onde? Para fora da floresta. Você quer sair de lá? Quero. Quer voltar? Não. Saiu da cena de abuso. O problema do abuso é você continuar nele. Ele por si só já é horrível. Pior ainda se você continuar nele. Então, quando você está falando de abuso e trauma, alguém cometeu. Ou várias pessoas, ou pelo menos uma. Houve. Aquilo lá, para quem é abusado, para quem é violentado, para quem é agredido, aquilo é uma força enorme. Chama uma maior. A de Deus. De quem é capaz, inclusive, de responder ao problema do próprio agressor. Então, Jesus Cristo, ele quer fazer isso. Ele quer. Só que é preciso que a gente que sabe e que crê, anuncie. Você pode sair desse vício. Você pode. Então, é convidar Jesus para assumir o controle. Eu não consigo sair daqui, Jesus. Aí Jesus fala, mas eu te tiro. Eu não consigo parar. Mas comigo você pode. Eu não consigo nem deixar de gostar. Eu posso te ensinar outras coisas. Então, Jesus Cristo, ele vai trazer outros caminhos. E ele vai o quê? Assumir o controle. Fala, meu querido. No caso do abusado, para ele procurar ajuda, é mais fácil. Mas no caso já do abusador, ele fica tem vários obstáculos que ele está procurando ajuda. Porque às vezes ele não confia em dar certo para quem está escutando, por quê? Hoje em dia o abusador, o pedófilo, o estuprador, quando ele é descoberto pela sociedade, ele é linchado. Ele é condenado judicialmente, ele é linchado da mesma forma. E além de cumprir pena, ele cumpre pena sofrendo até o final dela. Mas o que hoje em dia é a cadeia só deixa ele fazer. Isso. Por quê? Tem rebelião, eles são pegos de escudo humano. Tem que morrer alguém, eles que morrem. Dentro de presídios, eles são considerados como cadáveres andantes, né? Porque tem um motivo, uma rebelião, quem sofre primeiro é eles, quer dizer. Então, sei lá, eu acho que até mesmo o governo devia estar fazendo algum tipo de campanha preventiva para dar atenção a essas pessoas, porque hoje em dia virou, todo dia na televisão você vê. Já tem algumas ações em prática. Que eu saiba, o Hospital das Clínicas em São Paulo já está começando um grupo de ajuda para pessoas que têm luta na questão da pedofilia. Eu estava esses dias num congresso, num encontro na área de direitos humanos, e conversei até com uma pessoa que trabalha nessa área de direitos humanos em Brasília, e eu perguntei sobre isso. Ela falou assim, não, já está começando a se articular, né, em Brasília um projeto nessa área. Só que aquela questão, né, é muito antipatizado pela sociedade. Muito. Esse pessoal tem que encontrar esse espaço na igreja. Vai ser muito difícil o governo dar uma solução para isso. Vamos dizer, o ambiente correto realmente é a igreja. Quando alguém entra numa condição assim, o pessoal já frita. Então nós temos que criar esse ambiente de quebrantamento. Isso. Confissão de pecado, as pessoas sentirem isso. Isso. E tem estourado realmente dentro da igreja. A igreja não tem essa noção ali de que ela não tem obrigação de falar. Né? Aí tem um senso de justiça humana, né? Você ouviu, e aí a liderança não tem, pelo menos uma boa parte, ela não tem essa noção legal da coisa de que você tem direito. Agora, olha só. Uma vez eu ouvi um pedófilo. E esse pedófilo, ele chegou para mim junto com a mulher dele. E ele chegou, eu falei para a mulher dele, você quer continuar aqui?
né, ele ia começar a relatar, ela falou assim, prefiro não, porque eu já sei o que ele vai dizer. E aí ele chegou e começou a contar. E relatou todo o comportamento dele. Mas a atitude desse cara, ele foi um cara que contou a prática da pedofilia, né? E ele praticava com a filha dela, que era enteada dele. Ele chegou para ela e falou, eu tenho que te contar uma coisa que provavelmente vai acabar com você e com a gente. Eu estou abusando da nossa filha. E já faz muito tempo. E para eu não chegar na relação sexual com ela, eu estou te contando, porque eu não consigo parar. Então eu estou me denunciando para você me ajudar a parar. E aí, você vai linchar esse cara? Crente, ele queria se matar, mas ele não queria. Ele queria, mas ele não conseguia. Aí ele desanimava. Aí o que ele viu? Ou eu conto, ou eu me mato, ou eu faço com ela, porque eu não consigo parar, eu estou tentando há anos. Ele foi lá e contou. Aí quando ele me contou tudo isso, falei, numa situação dessa, a primeira coisa que você pergunta, onde estão as meninas? Então, ele está fora de casa. Ótimo. É a primeira coisa. Tirar o agressor de contato com a vítima. No caso desse pessoal, eles acionaram o Serviço Sentinela, que é do governo. Então, já tinha toda uma equipe. E aí foi perguntado, né? O que você quer que a gente faça? Você quer abrir um processo? Você quer colocar aí na cadeia? Ou você quer lutar por essa família? Por que eles fizeram essa pergunta? Porque não tem só gente querendo colocar na cadeia para linchar. Porque também tem gente que entende de família que sabe que tem uma menininha que não foi violentada, de 4 anos, que é a filha dele, 3 anos, 2 anos, não lembro, que nem sabia o que estava acontecendo direito, mas que estava odiando a mãe, porque a mãe tirou o cara mais legal dentro de casa e não contou para ela por quê. Que ela queria fugir com o pai. Então, como é que você põe esse homem na cadeia sem contar para aquela filha o que está acontecendo? Agora, você vai contar para uma menina de 3, 4 anos que o pai dela estava querendo fazer sexo com a irmã dela e que podia eventualmente fazer com ela também? Olha a complexidade do caso. E no lugar dessa mulher, que até então amava aquele homem, e a partir de agora odeia. Mas chega uma hora também tem saudade. Aí se odeia por ter saudade do homem que violenta a própria filha. Amor e ódio ao mesmo tempo. Você está vendo a complexidade? Então, eu ouvi, pensei, o que nós vamos fazer agora como missão? Falei, você quer ajuda? Quero. Fulaninha, você quer ajuda? Quero. Então tem igreja envolvida? Tinha. Uma benção, a igreja estava dando todo suporte. A equipe, né, que eles tinham acionado estava dando suporte. Mas e agora, no dia a dia? O que a gente faz? Conversei, né, com a liderança do Avalanche, falei, bom, nós estamos com esse... Pedi até permissão, falei, posso abrir isso? Pode. Então, grupo pequeno da nossa liderança, eu abri o que dava para abrir. Falei, vamos pagar o preço e trazer esse cara para cá? A gente aciona as pessoas que podem ajudar. Advogado, assistente social, médico, psicólogo. Porque, de repente, esse cara vai ter que ser até medicado. Vai saber o nível de ansiedade que ele está. Vou saber como que o cérebro dele está funcionando? Não sei. Não sou médica. Tem que perguntar para o médico. Não é? E aí, o que eu combinei com ele? Falei, o pessoal topou. Eu falei, ó, a proposta é essa. Perguntei, né, para advogado, até que ponto eu não abri nada, não expus ninguém. Perguntei, a gente como missão, o que a gente pode fazer sem afrontar, inclusive, a lei, sem descumprir a lei, porque a gente tem que pensar nisso como instituição. Não, até aí vocês estão indo bem. Então a gente abriu. Só que ele não foi. E ele não foi. E eu falei para ele. Aí eu falei para ele, não foi nem para ameaçá-lo, foi para protegê-lo. Qualquer recaída, eu mesma te denuncio. Por quê? Porque ele tem que entender que ele precisa de limite. Que alguém tem que ajudá-lo a parar, porque sozinho ele não para. Que eu saiba, não houve. Não houve. Que o André conhece casa. Que eu saiba, não houve recaída. Na verdade, nesse caso, houve uma parceria, né? A igreja pode ajudar. Isso. Das portas, eu era pastor na época da igreja. Cuidamos do rapaz, você cuidou da esposa, né? E da menina. Protegemos a criança e hoje eles estão
Ah, sim. Então, é possível. Então, tinha toda uma questão por trás. Agora, vou dizer para você ser ingênuo, abraçar, não vem. Cuidado. Entende? Cuidado. Acione pessoas para toda a sua ajuda ser integral e completa, porque é um caso complexo. Tá certo? Tem que ter cuidado. A gente não pode, inclusive, falar, não, que venham os pedófilos. Por quê? E as vítimas da pedofilia? Como assim? Você está colocando o meu estuprador aí dentro? Então você tem que ter muito zelo, muito cuidado para, sabe, para não agir. Ah, eu quero ser um ministério que cuida só de pedófilos. Cuidado. Nós temos que lutar pela restauração completa. Sabe, sem colocar, ajudar alguém em detrimento de outra pessoa. Nós temos que ir com cuidado. Então, trabalhar, gente, nessa área, não dá para ser, sabe, ingênuo. Tem que acionar mais gente, tem que pedir conselho, tem que prestar conta, tem que ler, tem que orar, buscar Deus, fazer alianças. Entende? Mas isso é possível e Deus quer. E não tem instituição que tem mais chance de fazer isso que a igreja.